Olá, boa tarde. A gente está começando mais um videochat do Tempo Online. Hoje a gente vai falar sobre o anel rodoviário. E a gente convidou o Major Aguinaldo Lima, que é o subcomandante da Polícia Militar Rodoviária, e o Tenente Geraldo Donizete, que comanda o policiamento lá no anel rodoviário. Que é um tema bastante polêmico, a gente está sempre, que interessa a todos os belo-horizontinos, né? Principalmente os que passam lá todos os dias. Então, Major, o que a gente tem de novidade primeiro do anel rodoviário, por enquanto? A gente vai ter finalmente uma reforma? Boa tarde a todos. Nós acreditamos sim que a reforma vai sair. Infelizmente não vai ser tão rápida como nós gostaríamos, tendo em vista as questões burocráticas do próprio processo de contratação do Estado, do governo de forma geral. Tá? Então nós temos um prazo, no caso o DR que vai fazer a licitação, ele tem um prazo para fazer essa licitação, depois vai ter um prazo para a elaboração do projeto, para aí sim contratar efetivamente a obra. Nesses prazos todos, qual que é a nossa que a gente pode falar em expectativa, assim, de quando que a gente consegue ver um novo anel rodoviário? A esperança de vocês verem esse anel rodoviário é para quando? Infelizmente não é tão rápido como eu havia te falado, porque somente no processo licitatório vai em torno de 90 dias. Depois nós temos praticamente um ano para a elaboração do projeto. E a construção, a obra efetivamente, ela deve demorar em torno de uns 2 a 3 anos, certo? Então não vai ser rápido assim. 2017 para frente, né? Exatamente. Então, internauta, você que está aí assistindo o programa, pode mandar as perguntas para a gente, que aí a gente responde aqui no ar com os dois que estão no anel rodoviário. Já temos uma pergunta. Já? Já. Olha. Tereza Pereira, do centro da cidade, ela pergunta até quando sai o edital de licitação do projeto para a modernização do anel. É uma resposta que nós da Polícia Militar não temos com exatidão. A informação que nós temos é que dentro de uma semana estaria saindo esse edital. Porque só para a gente deixar claro, explicar aqui, o anel rodoviário, o edital é responsabilidade da Secretaria de Transportes e Obras Públicas do Estado atualmente, né? E a polícia fica comandando o policiamento e a segurança lá do anel. E a previsão que o DR deu para a gente é que o edital de licitação sairia ainda esse mês, agora em agosto. Semana que vem parece que vai ter uma vistoria lá no anel, que a gente estava conversando, Major? Exatamente. Tem uma previsão para segunda-feira. Tem um grupo de engenheiros do DR, mais alguns consultores que foram contratados, pessoas com muita experiência em obra viária, para elaborar os itens que vão ser abordados durante a construção do projeto do anel rodoviário. Certo? Aí nós vamos fazer essa vistoria acompanhando esse grupo na segunda-feira. E aí vocês têm, imagino, uma lista de sugestões a fazer para mudanças no anel, né? Exatamente. O Tenente Donizete ele preparou um documento que vai ser entregue pessoalmente para eles. Nesse documento tem 26 itens. Tá? Nós trabalhamos desde as intervenções na pista até algumas intervenções que vai melhorar o gerenciamento da via, como, por exemplo, a instalação de circuito interno, de circuito de TV, né? Que permita o monitoramento de toda a extensão do anel rodoviário. Então, em caso de um acidente com a gravidade maior, nós vamos ter o controle daquele acidente antes mesmo de chegar no local. Ô, Tenente, você que está todo dia lá no anel também, qual que você acha que é hoje o maior problema do anel, assim? Olha, dentre esses itens listados para apresentarmos aos técnicos, aos engenheiros, o que a gente julga mais importante é exatamente a eliminação dos gargalos, aqueles que causam as retenções diárias, né, que são vários. Temos os problemas das passarelas, que nós precisamos conter os pedestres, levar o cidadão a ter a vontade de atravessar a pista utilizando a passarela. Que temos ali um grande número de mortes, né, de pessoas atropeladas debaixo do equipamento. Esse ano a gente está com quantas mortes já no anel? Esse ano nós temos já 20 mortes, né, até agora. Desses 20 mortos, 9 foram por atropelamento. Então, é um número muito grande que preocupa muito.
Então, temos essas prioridades, né? Mas o que seria melhorar lá a passarela? É colocar a escada? A passarela, nós precisamos que sejam colocadas escadas laterais, as adicionais, para facilitar para as pessoas que não tenham necessidades especiais, que não precisam utilizar as rampas, então utilizam a escada, já reduz o percurso. E precisamos das grades de contenção, que a mais ou menos 300 metros em cada direção, ela impede que o pedestre atravesse na pista. Ele vai ser obrigado a usar a passarela. Uhum. E a gente tem muito problema com motociclista também, né? A maioria dos mortos também são motociclistas, além de pedestres, né? Nós temos um número de mortos, me parece que esse ano já foram 6 motociclistas, né, entre esses 20. E aí é muito mais pela imprudência dos condutores. É um número muito elevado, precisamos investir em educação, como a gente já vem fazendo, para o motociclista e bastante fiscalização, para tentar reverter essa situação. Uhum. Tenente, Beto Rezende, da Gameleira, pergunta se vocês acham que vai ser necessário desapropriar alguma família que mora ali bem próximo do anel durante a reforma. Bom, um dos itens, né, desse projeto, da liberação de recursos, tem como exigência a remoção de todas as famílias que moram ali de forma irregular. Então, haverá, sim, a retirada de todas as famílias que moram ali à margem da via. Nos trevos, né, aqueles que ocuparam irregularmente os trevos, as alças de acesso, tudo isso serão retirados. A gente fez uma matéria especial semana passada, que o tenente foi com a gente, acompanhando a equipe de reportagem, mostrando todas as armadilhas que tem no anel rodoviário. E a gente viu que são 18, assim, pelo menos, né? Na melhor das hipóteses, 18 que a gente enxerga claramente que aquilo dali provoca uma retenção ou acidente. E uma delas era justamente a ocupação irregular. Tinha algumas ocupações no meio do trevo lá. Gente que mora, que abre a porta não é nem casa, que a gente pode chamar, do barraco que ele montou lá, e vem um caminhão na cara dele, assim, né? E aí a gente vê que parece que são 3.500 moradores que vão ter que ser retirados. Vocês acham que isso pode atrasar ainda mais? Até desocupar, tirar todas essas pessoas de lá? O planejamento de execução de obra já vai contemplar essa parte, tanto as indenizações que forem necessárias, como o processo de desocupação, tá? Então, isso tudo vai ter que transcorrer dentro do prazo do contrato do trabalho, da obra. Da empresa que ganhar, ela já vai ter que cumprir esse prazo para desocupar Exatamente. A área, né? Já tem que estar tudo previsto, inclusive a desocupação. Essa desocupação o DENIT, o governo federal deve liberar o recurso e será administrado certamente pela prefeitura, através da SUDECAP, que vai fazer a remoção dessas famílias. Que já tem um know-how desse trabalho. Então, para facilitar, para agilizar essa remoção. Por falar em prefeitura, aproveitando o gancho, eles até têm um projeto para implantar o BRT no anel rodoviário, né? Com essa reforma. Vocês já ouviram falar disso? Nós ouvimos, através da própria imprensa, uma discussão inicial a respeito. Nós sabemos que uma intervenção dessa natureza, ela tem que ter uma discussão muito mais ampla, tá? Nós temos uma dificuldade já muito grande com a estrutura atual. É possível, praticamente em engenharia tudo é possível, e tem um custo. Agora resta saber se vai valer a pena a relação custo-benefício do que vai ser necessário fazer, né, no anel rodoviário para comportar, além do anel rodoviário, o BRT. Nessa matéria especial que a gente fez, a gente viu que tem alguns problemas no anel que são simples de serem resolvidos, né, Major? Algumas coisas que às vezes nem precisava essa obra gigantesca nem nada, que já resolveria boa parte dos problemas lá, assim. Por exemplo, as coisas da passarela, que é simples colocar uma faixa de grade de contenção. Alguns acessos, né, de entrada de marginal, entrada e saída de bairros que estão muito em cima, não tem uma segurança. Você citaria mais algum, assim? Inclusive, a Luciana Peixoto, do Buritis, ela pergunta, que tem a ver sobre isso, quais as possíveis soluções para amenizar antes da reforma? Algumas medidas que podem ser tomadas para amenizar essa situação. Durante o processo de licitação, tem pouca coisa a se fazer, mas depois que for contratada a obra,
o próprio planejamento da obra já vai contemplar algumas etapas. E, logicamente, as etapas mais simples elas vão ser colocadas em primeiro plano, justamente para ir aliviando o sofrimento da população. Você estava me falando que vai ter uma comissão, já existe uma comissão que está planejando esse projeto, para o que vai contemplar nesse projeto de mudança, de reforma do anel. Essa comissão, ela é composta por quem? Assim, ela é composta por engenheiros do DR e especialistas contratados. Eles foram contratados com essa finalidade, de assessorar o governo do Estado a realizar o projeto da melhor forma possível. E vocês já prevê alguma sugestão para eles? Assim, já estão elaborando alguma coisa? Nós já estamos com um documento que vai ser entregue no dia com 26 intervenções que nós estamos sugerindo. Tá? Seria a questão das agulhas, né, os acessos ao anel rodoviário, alguns que têm que ser alterados, a questão da passarela e as próprias intervenções na pista propriamente dito. O que é mais urgente assim lá? Levando em consideração a estatística que o Donizete acabou de detalhar, aí nós temos duas grandes preocupações, que é o pedestre e é o motociclista. Tá? Então, principalmente o que puder facilitar a vida do pedestre tem que ser priorizado. Igual no anel rodoviário, determinados trechos, a simples instalação de uma grade no meio da pista, impedindo o livre acesso do pedestre, aquele passo para o outro lado, já vai contribuir para reduzir o número de vítimas fatais. De acidentes, qual que é o balanço que a gente tem até o momento? Quantos acidentes a gente teve esse ano no anel? Esse ano nós estamos com já quase 2.000 acidentes, 1.917, me parece. Já temos 20 mortos, né? Um número bem elevado de feridos. Então, isso vem aumentando a cada ano. Agora, a gente falar em reduzir o número de acidentes é bastante complicado, porque nós temos uma frota que aumenta dia a dia. Nossa preocupação é exatamente reduzir as vítimas fatais e feridos. Isso a gente vem conseguindo, né? Tivemos 2010 com 39 fatais, 2011 baixamos para 33, esperamos baixar mais esse ano. O objetivo maior é reduzir as vítimas. E você acha que por que reduziram essas vítimas fatais? Nós tivemos a instalação de vários radares, né? Passamos de 8 para 17 radares fixos, temos radar móvel, aumentamos a fiscalização. Então, isso contribuiu para essa redução dos acidentes mais graves. Você acha que precisa de mais radares lá ainda no anel? Hoje são 22, eu acho, né? 17. São 17. 17 radares. Isso. Logicamente, tem alguns pontos, né, que a gente ainda está nós estamos propondo mais alguns radares, né, em alguns pontos, principalmente as chegadas, né, do interior. E realmente mais uns 3 ou 4 radares, mas já é uma velocidade bem controlada, ou pelo menos os equipamentos estão lá para controlar essa velocidade. Agora, o que precisa é muito mais a consciência dos condutores para andarem na velocidade permitida. Porque você tem um espaço entre um radar e outro que ele possibilita voltar ao excesso de velocidade. Então, é preciso essa consciência de manter a velocidade. Por falar em consciência, a gente vai ter uma campanha agora no fim do mês, né? Para caminhoneiros, motociclistas, que vocês estavam tentando programar lá com os sindicatos caminhoneiros. Essa campanha vai acontecer, Major? Vai acontecer. Nós estamos, para o final do mês, já vamos começar voltado para o público dos caminhoneiros e no início do mês que vem nós vamos começar a trabalhar no planejamento das campanhas voltadas principalmente para os motociclistas e pedestres, que são as maiores vítimas dos acidentes ali. Dessa campanha dos caminhoneiros, como é que vai ser? Nós vamos abordar os caminhões e passando para eles aqueles folhetos alertando quanto aos perigos de transitar no anel rodoviário, principalmente nos locais de acesso ao anel rodoviário, nas proximidades do anel rodoviário. O anel hoje, então, é um perigo, né? Ele é um perigo e uma pergunta que muitas vezes nós ouvimos, né? Essa reforma vai ser a solução definitiva? Nós temos a tranquilidade de falar que solução definitiva não é. A solução, para a gente começar a pensar numa redução drástica do número de acidentes e principalmente no número de vítimas fatais no anel rodoviário, nós temos que pensar na construção do rodoanel.
ou seja, separar o trânsito urbano do trânsito rodoviário. É incompatível uma carreta bitrem, tá, descendo uma via igual ao anel rodoviário e deparando com motociclistas, com motoristas que às vezes têm 2 meses de permissão. Nós já atendemos acidente com vítima fatal, motociclista, ele tinha 2 dias de permissão, certo? Aí ele entra na frente de uma carreta na descida do anel rodoviário. Então é complicado. Então o ideal é que não exista esse conflito, né, dos 2 tipos de trânsito, do trânsito rodoviário com o trânsito urbano. A gente tem, tão urbano, na rodovia, a gente tem vários pontos de ônibus sobre a pista, né, no anel, pontos de ônibus, e que, acho que são 5, né, Donizete, mais ou menos, que estão sobre a pista, que param, que retém a faixa da direita, né? São 7 pontos, né? Esse aí é uma situação mais urgente de solução. Nós já estamos chamando os órgãos para uma reunião para que a gente defina o que fazer para retirá-los dali. Há a possibilidade de colocá-los na via marginal, serão transferidos para lá. O que a gente não vai deixar continuar acontecendo é essa parada sobre a pista. Estamos buscando uma solução e vamos ter que retirá-los. É um risco constante. Porque o caminhão, ele tem que andar na faixa da direita. Aí tem o ônibus parado, ele vai ter que ir para a faixa do meio. Como é que funciona isso, assim? Os acidentes acontecem também por causa disso? Também, né? Ocorrem as colisões, né? Os choques com a traseira do ônibus, às vezes automóveis ou mesmo caminhões, é exatamente por isso. O ônibus para de repente. Então, aquele condutor que não conhece, que está viajando, passando por aqui, ele não consegue parar a tempo, então ocorrem os acidentes. Felizmente, não tivemos registro em nenhum acidente de maior gravidade, mas certamente pode ocorrer a qualquer momento. Então, essa parada repentina, a necessidade de mudança de faixa do outro veículo, é um risco sempre constante de acidentes. Então, precisamos retirá-los dali. Vamos buscar formas para levar esses pontos para a via marginal. Você falou no rodoanel, Major. Vocês têm notícias de quando a gente vai ter um rodoanel? Não, ainda não temos nada ainda de concreto. A falar que foi autorizado o projeto e tudo, ainda não temos essa informação. A Polícia Militar Rodoviária que vai tomar conta também do rodoanel, ou já sabe disso? Não, depende. Se for construído pelo governo federal, a possibilidade que seja a Polícia Rodoviária Federal. Tá? Se for construído numa parceria com o governo do estado, pode ser que seja delegado para a Polícia Militar Rodoviária. E existe a possibilidade, né, até de ser do município, não o rodoanel, mas o próprio anel rodoviário no futuro, certo? O rodoanel, como vai pegar outros municípios, aí em questão municipal já fica descartado. E em questão dos estreitamentos lá do anel rodoviário? Acho que são 7 também, né? Ao longo de toda... São 26 quilômetros de anel, né? Isso. Todo dia a gente tem engarrafamento no anel, né? Tem como ser diferente sem a reforma, não, né? Não, esses pontos aí, a solução só virá com a reforma. Nós precisamos, né, de alargamento de viadutos, adequação dos trevos, né, principalmente na região do Betânia, bairro das Indústrias, no São Francisco, na Avenida Antônio Carlos. Então, isso aí só será possível com a obra, né, de revitalização do anel. Não há o que se fazer agora, tá certo? Você gasta a obra, não tem jeito. A gente tem noção de uma média de quantos quilômetros de retenção a gente tem diário no anel? Olha, a gente pode colocar, nós devemos ter uns 30 quilômetros, né, diário de retenção, se verificar todos os pontos. Agora, o que nós já conversamos, temos o problema, ele não será resolvido agora, depende de obra, precisa agora a consciência do condutor. Nós sabemos que tem a retenção, há o risco, então ele tem que passar por ali com o devido cuidado. Todos eles, os caminhoneiros, os condutores de automóveis, naqueles pontos, que é o Betânia, que é o São Francisco, a Praça São Vicente, todos os dias tem essa retenção. E a gente já sabe disso, todos sabem. Então, passar por ali com cuidado até que seja possível resolver o problema com a obra. Qual foi a última obra que a gente teve no anel? Nós tivemos a revitalização em 2006, foi feita uma recuperação de todo o piso, de sinalização,
Não houve a intervenção nos viadutos, nos trevos, né? Eles estão assim desde 1982. Nós tivemos uma obra grande em 2006, porque a gente tinha muito buraco na pista, muito problema com o piso. Isso foi resolvido naquela época. Mas a reforma estrutural mesmo, que teve a duplicação, foi uns 40? Na década de 80, né? Ela foi encerrada para 1982, foi concluída. E depois disso nós não tivemos mais obras. Porque ele precisa ser alargado também, para aumentar a capacidade. Só para você ter ideia, a frota de Minas Gerais, ela cresceu 119% em 10 anos. Nos últimos 4 anos, ela está crescendo na média de 10% ao ano. Então, é impossível as vias crescerem na mesma proporção. O anel certo? Não comporta, né? Não comporta. Então, falar que vai ter uma solução definitiva é muito arriscado, certo? Porque teria que comportar essa proporção de elevação da frota de veículos, certo? Então, nós temos que trabalhar com a via com o principal objetivo de torná-la mais segura. Então, pode até ter congestionamentos, acho que no futuro vai chegar um ponto, mesmo depois da ampliação, que vai saturar novamente, mas não pode acontecer, como você mesmo citou, um estreitamento de pista. Vem 3 faixas, de uma hora para outra passa para duas, certo? Então, são essas as intervenções mais importantes para a gente. A própria fiscalização no anel ela é prejudicada por essa falta de estrutura da via, né? Não tem como parar muito em acostamento, não tem acostamento, né, na verdade, o anel. Na verdade, uma situação fica complicada até para o policial. Às vezes ele vê uma conduta inadequada por parte do motorista, ele quer abordar aquele motorista e muitas vezes ele é obrigado a fazer autuação sem fazer abordagem, porque a abordagem naquele determinado ponto vai significar um risco para o policial, né, para o condutor infrator e para os demais membros da sociedade que estão circulando no local, porque não tem um local adequado para encostar aquele caminhão, aquela carreta que está cometendo a infração naquele momento. Já teve algum caso, assim, algum problema da própria viatura da fiscalização quase sofrer um risco de acidente ou ter sido participar de um acidente? Nós tivemos uma viatura, a Donizete deve lembrar mais precisamente a data, ela foi destruída durante o atendimento de um acidente. Ela estava fora da pista, o veículo perdeu o controle e foi em cima da viatura. Esse último acidente que teve a vítima fatal, uma das vítimas poderia ser um policial rodoviário, que ele estava na base móvel quando desceu o caminhão descontrolado. Só que o caminhão foi em direção à mureta, mas se ele tivesse ido para o lado direito da pista, poderia ter atingido o nosso policial. Porque as pessoas falam em aumentar a fiscalização, colocar mais PM lá, polícia no anel, porque talvez seja mais eficaz do que os próprios radares, que o pessoal quando vê polícia já tende a diminuir, né? Hoje são quantos policiais que trabalham no anel e tem como aumentar? Nós não falamos especificamente do número de policiais, questão estratégica. Nós estamos já trabalhando a nossa capacidade máxima, o pessoal da administração, muitos deles estão tirando serviços, complementando serviço no anel rodoviário, e nós temos que ter a perspectiva seguinte: não tem como ter um policial para cada motorista. Tá? Então, nós temos que ter um motorista consciente, motorista obediente às normas, temos que usar mecanismos eletrônicos para esse controle, certo? Então, por exemplo, o radar é um mecanismo muito eficiente, tanto é que os dados já estão provando a redução de vítimas fatais em relação do emprego desse recurso. Agora, assim, no futuro, nós tivemos, além do radar, detectores para detectar o caminhão que está na faixa da esquerda, certo? Vai ser algo a mais em termos de prevenção de acidente. Então é isso, gente. Eu acho que vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Acho que a gente vai conversa. Tem uma última pergunta. Ah, ótimo. Juliano Ferreira, do bairro Betânia, pergunta: quanto tempo vocês acham que deve durar a obra de reforma do anel? É o que nós já respondemos, né? Não temos como fazer essa previsão, porque tem a previsão do edital, são de 90 dias, nós temos a previsão do projeto, dá mais de um ano para fazer o projeto, certo?
E a previsão normal de uma obra dessa é de 2 a 3 anos de execução de obras. Só que nós temos que levar em consideração que existe a possibilidade de alguns transtornos administrativos nesse meio termo. Por exemplo, sai o edital, uma empresa ganha, a outra entra com recurso. Às vezes esse recurso não é resolvido administrativamente, entra para a justiça. Isso tudo pode interferir no tempo de obra. Até a própria que a gente está falando, questão da desocupação da desapropriação, das famílias, pode complicar também. Né? Exatamente. Então, tem vários fatores. Então, nós temos que trabalhar, os estudiosos em trânsito, eles destacam a trilogia do trânsito, né, que é a engenharia, que seria as obras, lá. Tem a parte do esforço legal, que seria a fiscalização, as normas, e tem uma parte que é a educação, né, que é o respeito. Porque se tem um buraco na via, se tem qualquer imperfeição na via, até mesmo no veículo, um condutor prudente, né, ele vai contribuir para evitar acidentes. Tem que trabalhar dos dois lados. Tanto Exatamente. A responsabilidade é de todo mundo, né? É de todo mundo. É de todo mundo. Isso mesmo. Ok, então, gente, obrigado pela presença de vocês aqui. Esperamos mais vezes conversar sobre o anel, mas da próxima vez com um anel novo, né? Não, vai demorar muito, vai demorar um bocado. Mas com notícias boas, de menos acidentes e tal. Nós agradecemos a oportunidade e a Polícia Militar Rodoviária está à disposição de toda a população mineira, né, para contribuir para a redução dos acidentes. As pessoas, por acaso, ter algum contato com a polícia para mandar até alguma sugestão sobre o anel, alguma coisa assim? Tem esse canal com o usuário também? Tem sim, tem um e-mail institucional, né, que é bpmrv@pmmg.gov.br. Então pode encaminhar para o e-mail da instituição, nós vamos pegar aquelas sugestões e vamos avaliar e discutir com o DR, que é o responsável pelo projeto. Então, só repetindo, é BPMMG, que é Batalhão de Polícia Militar, RV? Isso. Rodoviária. De Polícia Militar Rodoviária, @pmmg.gov.br. Ok. Então, fiquei a dica para vocês, internautas, uma boa tarde.